esse nosso trabalho, a intenção é de expor aqui a maior quantidade de informações que são referentes às conexões existentes entre o conhecimento científico e o conhecimento espiritualista. Considerando tudo aquilo que nós já dissemos, todas as religiões podem se beneficiar do saber acumulado ao longo dos milênios pelas sociedades humanas. Para novos tempos, sempre é proveitoso que se busque a adequação, a atualização. No futuro, é muito improvável que exclusivamente uma única religião exista sobre a Terra. Muito improvável isso. Porém, todas as religiões que existirem terão incorporado nos seus preceitos aqueles temas que nós já comentamos, não foram ainda comprovados cientificamente por má vontade dos cientistas, mas pelo menos eles apresentam uma volumosa quantidade de evidências favoráveis. A base da maioria das religiões foi construída em momentos já muito distanciados no tempo. Nada mais justo do que trazer esse conhecimento antigo para o tempo atual, usando termos acessíveis para o pensamento do ser humano moderno. Não é? Aí vamos ver a seguinte situação. Prometeu um céu de maravilhas para um homem que se arrependeu, não está correto. Junto com o arrependimento, tem que acontecer a reparação daquilo, seja na atual reencarnação ou em reencarnações futuras. Aí o espírito vai fazer jus a estar num lugar melhor, viver num ambiente melhor, depois de haver reparado o mal que fez. O nome disso é justiça. Acreditar que existem na Terra missionários, profetas, etc., sem considerar a mediunidade como mecanismo auxiliar dessa ocorrência, é uma insensatez. Porque como é que o profeta, o missionário, se comunica, como é que ele é direcionado pelas esferas mais altas? É através da mediunidade. Então nós temos que considerar a mediunidade para entender a atividade do missionário, do profeta, do visionário, seja de quem for. Tem que considerar a mediunidade e falar assim, o espiritismo não criou a mediunidade. O espiritismo fala sobre mediunidade, que sempre existiu. O espiritismo fala sobre reencarnação, que sempre existiu. Não são temas exclusivamente espíritas, são temas abordados pelo espiritismo de uma maneira mais coerente com o pensamento do meado do século XIX, quando a doutrina espírita chegou na Terra, para elucidar essas questões que antes eram consideradas misteriosas. Vamos ver uma coisa: manter a ideia de que a Terra, com exclusividade, possui vida humana inteligente é muito complicado, porque, pensando assim, se desconsidera relatos de contatos com seres extraterrestres dados desde tempos imemoriais até os dias de hoje. São milhões, esses eventos alcançam a casa de milhões de relatos. Acreditar em um Deus que exige sacrifício humano, um Deus que se vinga
um Deus que precisa descansar depois do 6º dia de criação, um Deus que se arrepende de ter criado as coisas, um Deus que ignora que um anjo pode decair e se tornar uma criatura maléfica. Me desculpe, mas é uma das concepções mais infantis que pode passar na cabeça de um ser humano. Supor que um ser criado vai ficar indefinidamente prisioneiro de uma região infernal porque ele errou durante algum tempo de vida é o mesmo que não acreditar na presciência de Deus, na justiça de Deus e no amor de Deus. Portanto, o corolário espírita, ele pode sim ser usado como base para a atualização de todas as religiões, sem que essas religiões sejam desfiguradas. Só parar para pensar. A Terra, um planeta pequenininho. No 7º dia, Deus descansou. Ele descansou um dia inteiro depois de ter criado a Terra. Quantos dias ele descansou depois de ter criado Júpiter, que é 1.200 vezes maior do que a Terra? Ele ficou um mês descansando, um ano descansando, e ainda existem planetas maiores do que Júpiter. E quanto tempo Deus ficou descansando depois de criar esses planetas? Deus não precisa descansar, ele não se cansa, ele não tem um organismo igual ao nosso. A gente tem que entender que o catolicismo tem esse conceito de trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que eles não sabem ao certo até hoje o que isso significa. E nós não estamos aqui querendo desacreditar essa questão, mas convenhamos, Deus pode tudo. Nós vamos falar uma coisa aqui que muita gente vai reclamar. Deus não pode tudo. Ele não pode encarnar num corpo humano. Ele não tem perispírito, não tem duplo etéreo. A energia que emana de Deus jamais manteria coesas as moléculas de um organismo humano. O Deus não pode encarnar em um ser humano. A encarnação é feita com a finalidade daquele espírito progredir. Deus precisa progredir alguma coisa? Ele precisa aprender alguma coisa com a gente aqui, que não sabe nada, que é um dos planetas mais atrasados do sistema solar? Ele vem reencarnar aqui para ele aprender? Ele vem reencarnar para ensinar? Para ensinar ele não precisa reencarnar aqui, porque ele tem os missionários, Jesus e outros mais que vieram aqui. Então esse conceito de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, isso é complicado. Nós já dissemos, houve uma tradução errada na Bíblia, que está lá, Eli lama sabachthani, que na tradução é: ó Pai, por que me abandonaste? Mas em Salmos de Davi existe esse mesmo comentário com outras palavras, tá? Eli lama razabauata, que traduzido quer dizer: ó Pai, como tu me glorificas. Não tem nada a ver com a outra tradução lá. Então, Jesus não estava reclamando ali na cruz, ele sabia tudo isso que ia acontecer com ele. Ele sabe dizer que ele veio aqui para ensinar e que ele não sabia o que seria feito dele, é colocar
ele no mesmo patamar nosso, que não é realidade. Dizer que Jesus teve lá no Tibete, teve em facções religiosas lá dos judeus para aprender. Ele veio ensinar, ele não tinha nada para aprender. Jesus é o governador da terra. Ele comandou a formação do nosso sistema solar. Ele veio aqui aprender o que com quem, ele veio aqui ensinar. Então, são muitos detalhezinhos que nós vamos abordar na sequência desses vídeos aí, que vai ser uma série de coisas que nós vamos comentar sobre o universo, nós vamos comentar sobre o ser humano e nós vamos comentar sobre a Terra. O máximo possível de informações nós vamos trazer. Talvez os vídeos fiquem um pouco longos, nós pedimos desculpa, mas são informações que nós acreditamos que são necessárias. Agradecemos muito a atenção de vocês. Fiquem com Deus. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like e de se inscreverem no nosso canal e de ativar o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta-feira, às 20h15, um vídeo novo é postado aqui no nosso canal. Na primeira descrição fixa, nós deixamos o link para o nosso grupo no Telegram, que é chamado Canal Ano Luz, e também o link do nosso Instagram. Nos comentários estão colocados os links dos nossos mais de 180 livros impressos e em formato digital, publicado na Amazon. Nós agradecemos a atenção de vocês e fiquem com Deus.